Bom dia, gente! Vamos de resumo completo do que aconteceu na madrugada, que teve treta entre Alface e Black. E olha que rendeu e você vai entender quem jogou álcool na fogueira, tá? Porque você sabe que teve gente que começou a fazer o isqueirinho nessa treta toda e você vai entender já já. Então já vai deixando o seu like, se inscreva, todas as conversas do diálogo completo com o Dieguinho a partir de agora pra você. Então vamos nessa. A madrugada começa, claro, com as Deserters falando ali, né? Depois da consagração da Aline como líder ao vivo no Tadeu, dançando ragatanga, aquela coisa toda. Elas começaram a ter conversas com alguns participantes do quarto adversário, do fundo do mar, a respeito do jogo do Alface. E aí elas começaram a questionar essa questão do Alface e do Black e tal, falando que o Alface, né, tinha dado ali para elas alguns toques, falando para elas indicarem o Black ao paredão. E elas têm, né, a Aline que vai, de fato, fazer uma indicação direta. Aí, gente, na conversa, primeiro, lá na xepa, a Larissa conversou de boa com seus rivais sobre como a visibilidade do BBB dá aos participantes furo da bolha, tá? E aí, na conversa de minutos atrás, antes disso, as meninas persistiram em reclamar do Alface para o Black e o Baiano concordou com elas, ou seja, o Alface concordou com as coisas que elas falaram. Aí a Amanda: mas na hora que tava todo mundo sentado, não tava falando de estratégia de jogo? Aí o Black: tava. Aí a Amanda: então. Aí o Black: eu também acho que joga em grupo, ou seja, eu também acho que ele joga em grupo. Ele não joga só. E aí eu quero saber a sua opinião. O Alface tá ou não tá jogando em grupo? Comenta aqui embaixo. Aí a Larissa chegou e falou: você não acha que isso é hipocrisia? Aí a Amanda: por isso que eu falo, você tem que tomar cuidado para não estar te usando como soldado. Ele fala que vai te colocar e chega lá querendo o seu voto para ajudar ele? Ah, isso a Amanda falando, gente. A Amanda fazendo o isqueirinho. Aí o Black falou: é bem nessa pegada mesmo. Aí a Amanda: por isso que eu falo que tem que prestar atenção. Aí o Black virou e falou assim: eu acho bem esquisito. Eu não concordo com esse tipo de jogo. Acho muito duas falas. Você se lembra, Aline, quando tu comentou que ia votar em mim e ele falou: se fica só, e só fica aqui, tá? E ele falou isso, duas falando e quer ficar barganhando, disse ele ali. Aí a Amanda virou e falou bem assim: ele quis dizer assim que se você ganhar o líder não era pra colocar ele. É isso. Olha ali, olha a Amanda, gente. Que isso, Amanda? Bem-vindo ao jogo. Aí a Aline falou: depois da discussão, ele falou que iria colocar e depois, entre os dois ali, ele falou pro César que não ia votar nele, não. Aí a Larissa virou e falou: mas por quê? Porque ele sabia que o César poderia botar ele. Aí, esse papo na cozinha entre as meninas e o Black continuaram. Black, pelo jeito, gostou de falar mal ali do Alface com as desérticas, e aí ele disse mais: presta atenção e vai deixando o like aí, clica aqui no xizinho do chat ao vivo e deixa o gostei. A Amanda virou e falou: ele veio perguntar pra gente se tem medo do Fredão. Do nada ele veio falar com a gente sobre isso. Eu analiso o que eu vejo, disse a Amanda. Intenção dele, só ele sabe. Eu nem respondi porque da minha boca ele não vai escutar nada, disse a Amanda. Depois daquele auê todo que ele fez na sala aquele dia, e ela estava falando da última segunda-feira no jogo da discórdia, da minha boca ele não vai escutar nada, disse a Amanda. Aí o Black falou o seguinte: eu não acho uma boa estratégia não, tá ligado? Soa muito incoerente ficar indo pro lado e pro outro pregando as coisas. Mesmo que ele não comente nada com ninguém e só pegue pra ele. Pra mim, soa incoerente. Aí Aline: isso é liso. Aí Amanda: você tem que prestar atenção porque a pessoa fica ali quando convém. E depois... Vocês estão concordando com as meninas do deserto? Vocês acham que de fato o Alface está fazendo esse jogo liso? Vocês acham que esse pode ser o começo do fim do Alface no BBB? Ou você continua gostando do jogo do Alface? Essa live é para você comentar e entender com a gente como que o jogo está se encaminhando. Sua opinião, ela não é fundamental não. Ela é absolutamente obrigatória e importante. Então comenta aqui embaixo, tá? E vai deixando o like.
Aí o papo seguiu na cozinha. Numa rápida conversa com as meninas, o Black se abriu totalmente e disse que tem vontade de mandar o foda-se, jogar sozinho, e revelou que pensa diferente da Domitila e também do Nicásio. Aí o Black virou, nessa hora lá, na cozinha, e falou assim: o lance é esse, tem coisas que são discutidas ali, quando tá a galera e ele tá presente, daí pra mim é chato. Eu tô bem reflexivo de como vai ser a relação com ele daqui pra frente. E ele ainda disse mais: eu tenho vontade de dar o doido e jogar sozinho, falar, foda-se, vou jogar sozinho. Aí a Bruna virou e falou: você não tem seus aliados? Suas prioridades? Aí o Black: é complicado, Bruninha, eu não consigo compartilhar as mesmas ideias. Prova disso, meus amores, é que o Black foi o único que votou diferente no último paredão com o seu grupo. Então é importante destacar que ele tá, de fato, meio que deslocado dentro do próprio grupo também. Aí a Amanda foi e completou a Bruna: você não tem o seu pódio? Não é você, Domitila e Fredão? Aí o Black: pensamentos diferentes. Eu tenho o meu pensamento e cada um ali tem o seu. Daí chega num consenso e vai, mais não sei o quê. É um desabafo mesmo, porque eu tenho o meu pensamento de uma forma e depois eu vejo as outras pensando de outra e eu respeito. De respeitar a opinião alheia, por exemplo. Aí, gente, é a hora que a treta começa. Quando o Black vai para a área externa, isso já por volta ali quase de 1 da manhã, ele se encontra com o Alface e aí começa o bate-boca. A discórdia pelas meninas foi plantada e quando o Black foi lá pra fora, eu acho que começou a mandar umas indiretas ali, porque o começo da treta, após as desérticas trazerem à tona ali esse jogo duplo do Alface, né, o Baiano foi confrontar o rapaz num gramado e os dois iniciaram uma discussão. Aí o Alface, no começo, mesmo já mais alterado do jeito que ele sempre faz, ele se explicou pro Black e deixou os pontos claros. Ele falou: olha o círculo, isso é o Alface falando. Ele pergunta ali e eu falo o voto em você. Ponto 2. As meninas chegam aqui e falam o quê? Quem é seu embate direto? E eu falo: meu embate direto é o Black, porque tem coisas aqui que são ditas e não podem serem voltadas. Isso o Alface falando. Ponto 3. No meio do jogo lá, a prova do líder, o que eu falo pra você e o Fredão? Se você ficar comigo, eu não voto em você. Outro ponto. Cheguei no quarto acabado e falei o quê? Falei: Black, mesmo você saindo antes, eu repensei mesmo e assim não votaria em você porque você mostrou que quer muito aquilo. Que mesmo você errando pra caramba, você quer muito estar aqui. Eu não votaria em você, mesmo você saindo por terceiro lugar. Foi isso que eu falei. Aqui o Alface me... Aqui, gente, vamos analisar. Aqui o Alface simplesmente chegou e falou o seguinte: olha só, meu irmão, mesmo que eu tenha falado que eu ia votar em você, depois que eu vi sua garra no jogo da Discord, eu não vou mais votar em você. Tentando amenizar o que ele fez, que é sugerir para as outras meninas votar nele. Ou seja, presta atenção. O Alface basicamente falou o seguinte: bom, como eu já falei pro Black que eu não vou votar nele, deixa as meninas votarem. Então eu vou tirar meu corpo fora, porque eu já plantei lá na cabeça delas que eu quero que elas votem nele, e vou tirar meu corpo fora, porque aí eu saio liso dessa história, né? Aí é a hora que a discussão começa. O César diz que o Alface se perde no próprio jogo porque mudou de ideia sobre indicá-lo depois da prova. Aí o Alface ficou pé da vida porque, segundo ele, né, o Black tem direito de mudar de ideia e fala que Black expôs o seu jogo. Aí eles começam a discutir sobre segunda-feira. Aí o Alface: você que foi me expor. Aí o Black: mas se eu saísse antes da Aline, você votava em mim. Aí o Alface: nem é isso, eu te falei que no quarto... O que eu te falei ali no quarto agora? Aí o Black: não, Alface, agora você falou, depois que acabou o irmão. Aí o Alface: então, agora você vai lá agora fazer o quê? No quarto eu disse o quê? Aí o Black: você se perde no seu próprio jogo. Aí o Alface: eu me perco? Eu te disse ali no quarto, você saindo antes, eu não votaria em você porque você queria muito aquilo, ou seja, ganhar a prova. Aí é a hora que a gritaria começa. A Alface jogou na cara do Black, por exemplo, que o Baiano está sendo manipulado pelas desérticas. E aí a treta aumentou. O Black falou: você falou, se a Aline sair, ficar eu e você, eu não voto em você. Condicionando. Aí o Alface: eu posso fazer isso em paz, eu posso fazer. Aí o Black: incoerência o tempo inteiro. Isso aos berros, tá, gente? Aí o Alface: você é um cagão, cara, um cagão. Aí o Black: eu? Um cagão? Aí o Alface: um cagão. Aí o Black: se você que se passa toda hora. Aí o Alface: vai lá então com elas, soma votos com elas em mim então. Aí o Black: você que joga com a gente e quer jogar com elas.
essa foi a hora que o Black desvendou a charada, né? A hora que o Black entendeu o que o Alface fez, que foi sugerir para as meninas, né, naquele dia que elas estavam plantadas no Big Fone, na quarta, de votar no Black. E aí bola fora pro Alface, né, gente? Vamos combinar. Aí o Alface falou o seguinte: não estou jogando com elas. Elas ouviram quando eu disse que ia votar em você, e isso elas ouviram. Todo mundo aqui ouviu quando eu gritei lá na sala que ia votar em você. Você é um cagão. Só que o Alface não admite que foi lá sugerir para elas votarem no Black, né, gente? Depois dessa briga, o Alface foi ali pra academia, né? E aí ele foi ficar recluso e trocou uma ideia com a Domitila. O Alface ficou magoado e disse que falou que não votaria em Black caso ele ficasse no segundo lugar lá de coração, que ele não fez aquilo de maneira intencional e tal, foi de coração mesmo. Aí eu falei isso de coração pro cara, mano, falou pra Domitila, e até como sendo um elogio ao jogo dele. A Domitila também, ela vai na onda, né, gente? Impressionante. Aí o Alface, tipo, pô, tá errado, mas parabéns, eu tô tentando fazer o seu. Aí a Domitila, e você, Black, se esforçou tanto que você merece não receber meu voto agora. A Domitila falando coisas pro Alface, como se ela fosse o Alface. Aí o Alface, exato. Aí na área externa, lá com a Bruna, a Larissa, a Marvila, a Aline, a Sara e a Amanda, as 6 fizeram uma rodinha de mulheres no gramado e Larissa tá falando de novo do assunto das DMs da Domitila. Não supera, e dizendo que a Miss usou do empoderamento feminino para isso. Enquanto isso, lá na academia, Domitila aconselhou o Alface ao controlar mais o seu temperamento explosivo. Porque isso é ridicularizado e invalida os argumentos dele. Domitila falou, jogue inteligente, já tá virando piada o seu jeito explosivo. Isso não é piada, isso é sério. Você não explode para chamar atenção para virar piada. Você explode para poder colocar o seu ponto de vista. E se o seu ponto de vista fica ridicularizado porque você explodiu, dando razão para qualquer adversário, aí o Alface falou, ele tava gritando comigo, rapaz. Aí eu falei no mesmo tom que ele. A gente sabe que é justamente o contrário, né? Quem começa a gritar primeiro é o Alface, na maioria das vezes. Enquanto isso, volta sinal para o gramado, né? As mulheres da casa, exceto a própria Domitila, continuaram falando sobre ela no gramado. A Larissa, mais uma vez, diz que as falas da Miss não tiveram repercussão aqui fora, o que é mentira. A Domitila sempre fala de empoderamento feminino em todos os discursos, e quando vi que aquilo que ela falou passou despercebido lá fora, eu disse que ia falar aquilo no jogo da discórdia. Não teve repercussão aquilo. Ou seja, a Larissa admite que falou sobre a história do carro lá com o Fred, das DMs, para poder queimar o jogo da Domitila. E conseguiu, né, gente? Porque pelo menos a torcida da Amanda tá engajada. No próximo paredão que a Domitila bater, é tirar ela. Vocês querem ver a Domitila fora do jogo? Comenta aqui embaixo o que você tá achando do jogo da Domitila. Comenta aqui embaixo o que você tá achando do jogo das Deserters. Porque se você prestou atenção e tá assistindo aqui o nosso resumo desde o começo, você já sacou que as meninas do deserto plantaram essa semente da discórdia, fizeram a treta acontecer entre Alface e Black e depois foram envenenar todas as demais com a história da Domitila, mesmo a Domitila já tendo pedido desculpas durante o jogo da discórdia, antes do jogo da discórdia e diversas vezes, inclusive, numa conversa a sós com a Larissa. Isso que eu acho golpe baixo, isso que eu acho muito feio no jogo da Larissa. Bom, parece que não falam na cara. A Domitila chegou para fumar e nesse momento todas elas mudaram de assunto. Na academia, o Alface expôs todo o seu ranço do Black e falou, eu tenho repulsa por esse cara. Não é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, são 10 milhões de vezes. Eu todo bonzinho, desculpa, não é possível que o Fredão vai conseguir defender ele de novo. Eu quero conversar mesmo com o Fredão. Logo depois da Domitila chegar na roda, a Bruna e Larissa levantaram e decidiram ir dormir. O Black estava repassando sua briga com Alface para as meninas desérticas, a Amanda e a Aline, que ficaram por ali ainda, e o Nicásio chamou a casa inteira para fazer uma reunião de condomínio e tirar limpa algumas falas do Alface. A conversa inicialmente começou com o Alface querendo falar sobre o médico e sobre a briga do Black. Resumo. Alface alegou que disse que não votaria no Black caso ele ficasse no terceiro lugar na prova do líder de resistência. E o Nicásio disse, rebatendo ali a fala dele, que não foi isso que o sergipano falou pro médico. Aí o Alface, mesmo assim eu não votaria nele por ter saído em terceiro. E a gente sabe que não foi isso mesmo que o Alface falou. Ele falou que se alguém saísse e ele ficasse, ele não votaria nele. Então não dependia ali do Black, né?
Aí o Nicásio, falou isso com quem? Aí o Alface, com Black na cama, assim que eu voltei da prova. Aí o Nicásio, que não votaria nele se estivesse em primeiro lugar e ele em terceiro? Aí o Alface, ainda explico pra ele, eu vejo que você erra tentando acertar. O Alface falando isso, gente. Nicásio falou, mas você falou agora há pouco aqui que se ele, Black, não ficasse, como que foi? Tava eu, Sara. Aí o Alface, se eu ganhasse, eu não votaria nele. Aí o Nicásio, você votaria. Aí o Alface, não. Aí o Nicásio, você falou aqui, Facinho. Aí o Alface, imagina. Fizeram um jogo da discórdia extra nessa madrugada, viu, gente? Onde a casa inteira estava questionando as falas do Alface. E dessa vez, não dá pra passar pano. O Alface, de fato, ele cometeu um erro. E eu já falei pra você que me acompanha. Por mais que você goste do Alface, ele não é um ser intocável que não erra. Pelo contrário, o maior inimigo do Alface é ele mesmo. Eu sempre falo isso pra vocês. O maior adversário dele não é ninguém que está ali na casa, é ele mesmo. Ele joga contra ele em alguns momentos e depois ele se queima sozinho. O público aqui fora olha para as atitudes dele e fala, pô, Alface, aí você pegou pesado, né, Alface? Mas tem gente que ainda gosta desse jogo crazy que ele faz. Ontem, durante a tarde, o Alface perguntou numa boa para as desérticas se elas tinham medo do Nicásio por ele ter voltado da repescagem. Agora, na sala, o Nicásio quer saber o motivo do Alface ter falado isso e questionou se a intenção do rapaz era convencer as meninas para votarem nele. Aí o Alface disse que não tinha intenção nenhuma, ele apenas queria saber se elas tinham medo do médico estar forte no jogo ou coisa do tipo. Antes dessa reunião geral, o Alface explicou que depois da prova falou pro Black que não votaria nele se ficasse em terceiro. O Sergipano alega que disse o mesmo para o Nicásio, só que o Nicásio disse que não ouviu isso. Inconformado de ter sua palavra questionada, o Alface chamou Sara para poder averiguar. Nicásio falou, Facinho, você repetiu a mesma coisa aqui fora. Aí a Marvela, que se ele ficasse em segundo lugar, você não ia colocar ele. Aí o Alface, mas peraí, você ouviu que eu falei no quarto que ele ficando em terceiro eu não ia votar nele? Aí a Marvela, não. Em terceiro, você disse isso? Em terceiro, tu ia pensar. Foi isso que o Alface, eu acho que falou. Aí vai ter que ter VAR, né, Globo? A edição deste sábado vai ter que colocar um VAR ali pra gente. Aí o Alface, não. Aí a Sara, que pelo esforço que ele estava fazendo na prova, você estava considerando não votar nele. Aí a Marvel, você estava considerando, mas segundo era certeza. Bom, sobre o VAR, tá? Na conversa com o Fundo do Mar, a Alface disse que ia pensar ou não votar no Black se ele ficasse em terceiro. Pensar não é falar que não vai votar. Então por isso que eu falei pra vocês que o Alface é o maior inimigo dele. Porque ele mentiu aqui. Ele disse que não ia votar no Black se ele ficasse em terceiro. Só que na verdade o que ele falou foi que ele ia pensar. Pensar é tipo assim, eu posso votar ou não, né? Ele ainda considerava as duas possibilidades. Sim, votar nele ou não. Deu pra entender, gente? Quem tá entendendo a explicação, põe coração amarelo no chat aí. Tá legal? Mesmo o assunto não sendo ela, Larissa também aproveitou nesse momento lá, resolveu expor que o Alface tirou o local dela de fala no último domingo. Segundo ela, o rapaz citou a treta dela e da Domitila no ao vivo e aquilo era um assunto delas e não dele. Como uma síndica, a reunião de condomínio era para falar sobre pauta de Alface, Nicásio, Black e Larissa conseguiu transformar a pauta sobre ela. Isso por volta das 2 da manhã. Sobre o Alface ter perguntado para as desérticas se ela tem medo do Nicásio ter voltado, o médico se pronunciou. O Nicásio falou, fiquei curioso de saber qual era a sua real intenção de perguntar para as quatro meninas sobre mim, se elas tinham medo de mim. Aí o Alface, justo. Aí o Nicásio, aí você quer conviver comigo e eu posso ter várias interpretações a partir disso. Por isso que eu quis te perguntar. Aí o Alface, beleza. Aí o Nicásio disse antes de julgar o Alface pela sua intenção que quis perguntar para ele sobre essa ação. A Larissa disse que apesar do privilégio de ter saído, visto a família, ela voltou emocionalmente mais abalada. As 4 desérticas seguiram criticando o Alface na frente de todos e trazendo à tona as falas sobre querer votar no Black e ter perguntado se elas tinham medo de votar no Nicásio. Após a casa inteira se reunir para questionar o jogo do Alface, Domitila disse que o brother sempre deixou claro que não jogava com ela quando eles conversaram nas últimas semanas. Também nesse papo, Bruna desabafou sobre as meninas se sentirem traídas por Alface, que já disse que joga sozinho, de ter acolhido inclusive informações delas para o jogo. A Amanda reforçou que parou de falar sobre o jogo com Alface depois que o Sergipano falou de Nicásio e Black. Amanda e Bruna disseram que, para elas, Alface quer jogar sozinho e em seguida combinar votos com Black, e isso é contraditório. O Alface enfatiza que deixou claro que votaria no Black. Bom,
Eu vou, daqui a pouquinho, no vídeo das 11, trazer um resumo completo pra você. Vai ser 11h30 sábado, tá, gente? Um resumo completo pra você de como foi os papos, inclusive, e os VAR dessa história, pra você sacar que ponto que a gente tá, pra você não entender a fundo como que isso vai ter impacto na formação de paredão desse domingo também, tá? Então o resumo vai continuar daqui a pouquinho no vídeo das 11. Já vou encerrar isso aqui para não ficar muito longo, 20 minutinhos aqui de resumo para você. Você sabe que o nosso limite é esse, pra galera que tá trabalhando, tá indo trabalhar, tá no busão, enfim. Se você gostou, gente, você já sabe, é o gostei que vai garantir que esse vídeo chegue para mais pessoas, tá bom? Por gentileza, para mais pessoas. Por gentileza, deixa o seu like. Se você é novo ou nova no canal, aproveita para você se inscrever. Se você tá assistindo aqui pelo Face, compartilhe, é assim que você ajuda esse vídeo a crescer na plataforma, tá legal? Eu sou o Dieguinho, você tá no Bora Comentar, nunca se esqueça, os vídeos são 8, 11, 3 e 9 horas da noite, de segunda a sexta, e aos finais de semana a gente dá uma relaxadinha nesses horários, mas sempre tem conteúdo pra você, é só você vir aqui e conferir, tá bom? Beijo, meus amores, e até o próximo encontro, daqui a pouquinho, aqui no canal.